Tudo bem? Então, você que está aí acompanhando essa nossa história da construção do livro sobre Jair dos Santos, vai ter nosso terceiro vídeo. Vai ser uma coisa um pouquinho mais técnica, mas é muito importante. Nós hoje vamos falar sobre edição de texto e revisão de texto. Mas antes da gente começar a conversar, coloca aí o seu like e faça a inscrição no canal. A gente volta logo depois da vinheta. É muito importante para livros, para todo tipo de comunicação, publicação, é muito importante que o texto ele não só tenha a sua construção obedecendo às regras do português, gramaticais, ortográficas, mas também que tenha estilo. A gente faz o que a gente chama de revisão é quando a gente faz uma correção nas questões técnicas, as questões da língua portuguesa, correções de ortografia, as questões de pontuação, as questões de gramática. Para isso existem inteligências artificiais, plataformas aí muito boas. Eu, por exemplo, uso o Language Tool, que é uma plataforma gratuita, mas que ele é intuitivo, ele apresenta caixas, ele marca a palavra, ele marca a expressão, apresenta a caixa, apresenta soluções, opções, e você coloca ou não, tem a opção de ignorar. Eu vou deixar o link aí na descrição. E tem a parte de edição de textos. A edição de textos, diferentemente da revisão, procura dar ao leitor uma narrativa mais limpa, mais amigável, mais tranquila. Então, muitas vezes, as pessoas sabem escrever muito bem, não tem erros de português, tem um português, um escrever perfeito, quase perfeito, né? Mas peca na edição, na forma como vai escrever. Isso é que nós vamos tentar te mostrar. Dentro do próprio projeto, do livro do Jair, foram 80 artigos que eu recebi, e eu pedi autorização às pessoas que me chamaram para fazer esse livro, para alterar, não o sentido, não a mensagem, mas alterar a forma de contar, de levar essa mensagem. Então, eu selecionei um parágrafo dos inúmeros textos do Jair e explicar o que é essa edição de texto e a importância que isso dá. Então, vamos acompanhar aqui esse comentário que eu faço sobre um trecho do texto do Jair dos Santos. Do texto, ele está marcado aqui pelo corretor, olha só, está marcado de cima e embaixo. Por quê? Porque ele está aqui sem ter utilizado nenhum ponto, nesse período inteiro. Então vamos lá. Para quem tem um pequenino conhecimento histórico, sabe muito bem que o Partido dos Trabalhadores teve um papel importantíssimo na construção dos direitos descritos em nossa Carta Maior, já que os líderes petistas foram os que mais se dedicaram, sacrificando inclusive a própria integridade física na redemocratização de nosso país, lutando arduamente contra um regime ditatorial, militar e torturador instalado no golpe de 64, que de revolução não teve nada. Sim. E essa coisa de Carta Maior, eu mantenho no texto, porque é uma expressão dele. Como jornalista, eu tiraria, né? Não é Carta Maior, é a Constituição. Mas vamos aqui. Para quem tem um pequenino conhecimento histórico, sabe muito bem que o Partido dos Trabalhadores teve um papel importantíssimo na construção dos direitos descritos na nossa Carta Maior. Vamos tirar esse jaquê. Sai o jaquê. Mete um ponto aqui. Os líderes petistas foram os que mais se dedicaram, sacrificando inclusive a própria integridade física na redemocratização do nosso país. Ponto. Lutaram arduamente contra um regime ditatorial, contra o regime, não é é o, né? Não é indefinido, ele é definido. Regime ditatorial, militar e torturador, instalado no golpe de 64, e de revolução não teve nada. Não ficou melhor? Olha só, para quem tem um pequenino conhecimento histórico, sabe muito bem que o Partido dos Trabalhadores teve um papel importantíssimo na construção dos direitos descritos em nossa Carta Maior.
Os líderes petistas foram os que mais se dedicaram, sacrificando inclusive a própria integridade física na redemocratização do nosso país. Lutaram arduamente contra o regime ditatorial militar e torturador instalado. O regime aqui é instalado no golpe de 64, que de revolução não teve nada. E aí eu particularmente gosto de fazer a revisão e a edição na tela do computador, mas tendo como guia a papelada escrita, rabiscada, como essa colinha que eu tenho aqui. Então, como vocês veem ali, tem muito risco em azul, muito risco em vermelho. É um código que eu uso para eu conseguir entender. Eu tenho mais facilidade com esse analógico do papel. Você não precisa. O Word e outros editores de texto de computador te oferecem essas possibilidades de você fazer as anotações ao lado, enfim, né, as sugestões e tudo mais. Eu prefiro no papel. E o papel me dá uma possibilidade também de eu fazer marcações de questionamentos. Eu coloco aqui embaixo, como tem um aqui, ele cita a lei da ficha limpa, eu coloco uma interrogação, coloco em negrito, e depois eu vou pesquisar para falar um pouco sobre essa lei, por exemplo, para dar uma contextualizada ao leitor, tá certo? Agora, de tudo que eu falei, é muito importante que você tenha em mente algumas coisas sobre a forma de escrever. É fundamental escrever de forma objetiva e direta. Não é um texto pobre, é um texto simples. Simples como Jair de Santos. Uma pessoa simples, mas de conteúdo profundo. Então, escrever simples não é uma escrita pobre, é uma escrita de conteúdo objetivo. O que é a ordem direta? Sujeito, ação, verbo e complemento. Sujeito, eu, você, uma coisa, tá? O verbo, não precisa explicar. E complemento, é de quem se fala ou o que se fala. Muito bem. O que acontece? Na ordem direta, o sujeito pratica a ação sobre algo ou alguém. Muita gente gosta de usar a forma indireta de falar. Então ele coloca o complemento com o sujeito sofrendo a ação. Isso dificulta muitas vezes o entendimento. E quando isso se prolonga por muito tempo, a pessoa começa a ler uma coisa aqui em cima, quando chega lá embaixo já confundiu quem faz o quê. E esse é outro ponto, importante demais. A quantidade de vírgulas que se distribui, ainda que corretamente, ao longo de um período. São várias frases intercaladas por vírgulas, por gerúndios, por muletas, tipo, e assim, dessa forma, portanto, enfim. O que significa que essas coisas vão poluindo o texto, enchendo de vírgula, e a pessoa, de novo, começa a ler algo no começo, e chega no final, ela vai ter que rever devagarinho, até chegar ao final para tentar entender. Então, o uso de vírgulas é obrigatório, tem que usar vírgulas. Agora, saber usar, dosar, é uma arte. Então, quando você tem dúvida se você vai colocar um ponto ou uma vírgula, coloca o ponto. Quando você faz uma muletinha, de modo a que, papapá, põe um ponto, tira o de modo a que, no sentido de, tira isso, e coloca, começando lá, com a ação e o complemento. Você vai ver que vai ficar bem mais fluido. Vamos evitar os superlativos. Tudo que aquilo que termina em íssimo é complicado. Não tenha dúvida, é complicado o tal do íssimo. Adjetivação. Olha, você dizer que uma coisa é bonita, que a coisa é feia, que o sujeito é mau, que a situação é periclitante e tudo mais, descreve a situação e deixe que o leitor interprete da melhor forma que ele achar. Fazendo dessa forma, você vai ter um texto mais limpo. Quiser saber mais sobre edição de texto, entra nos comentários, conversa comigo, me chama e a gente conversa mais sobre essa questão da edição de texto.
Acho que a coisa que eu mais fiz na minha vida, além de escrever, que eu vivo de escrever desde os 21 anos de idade, foi editar texto. Tá bom? Então ficam aí as dicas. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito de quem sou eu. O que esse camarada está tentando me vender a ideia de um livro? De onde que ele vem? Por que ele está nessa aí? Tá bom? Então até lá. Se gostou, deixou aí o like. Já fez a sua inscrição no canal? Na tela final tem lá. Tá a minha carinha lá, só apertar ali e se inscreva. Um abraço, fui, até lá.